Hoje a gente vai mergulhar a fundo num nutriente que simplesmente é essencial para o comecinho da vida, o ferro. E para guiar nossa conversa, vamos usar as novas diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria para entender por que ele é tão, mas tão crucial para os bebês. Para a gente começar, vou lançar uma pergunta bem direta. Qual é o nutriente mais crítico de todos para construir o cérebro de um bebê nos seus primeiros 2 anos? A resposta, olha, pode até parecer simples, mas a importância dela é gigantesca. É o ferro. Mas por que essa conversa é tão, mas tão urgente? Porque aqui no Brasil, a gente estima que até 35% das crianças entre 6 e 24 meses têm anemia por falta de ferro. Pessoal, isso é mais de 1/3 das crianças nessa fase. Um número que transforma isso num problema sério de saúde pública. Pois é, esse número assusta, né? E ele nos leva direto para a nossa primeira parte, a ameaça silenciosa. Aqui a gente vai descobrir por que o impacto da falta de ferro no desenvolvimento é muito, mas muito maior do que um simples resultado de exame de sangue. Sabe, muita gente acha que ferro tem a ver só com sangue, com não ficar pálido, mas vai muito, muito além disso. Ele é, literalmente, um tijolo na construção do cérebro. Ele é essencial para a mielinização, que é como se fosse um encapamento dos fios do cérebro para a comunicação ser super rápida, para criar os neurotransmissores, que são os mensageiros químicos, e para dar energia para as células cerebrais. Resumindo, o ferro constrói e alimenta o cérebro. E quando ele falta, nossa, as consequências são diretas. E o pior, podem durar muito tempo. A criança pode ter dificuldade de prestar atenção, fica mais irritada, sabe? Perde aquela vontade de explorar as coisas. E mais sério ainda, pode ter um desempenho mais baixo na linguagem e na memória, o que impacta o potencial cognitivo para o resto da vida. E o ponto mais crítico aqui é o seguinte: esses efeitos podem continuar mesmo depois que a anemia for tratada. Tá, mas como é que o ferro funciona no nosso corpo na prática? Vamos seguir a jornada dele. Entender esse caminho é a chave para garantir que ele chegue exatamente onde é mais necessário. Olha que interessante esse esquema aqui. O ferro entra pela boca, com a comida, mas só uma fraçãozinha de nada, tipo de 0,5 a 1,5 miligramas, é que o intestino consegue absorver de verdade. Daí ele vai para o sangue para formar a hemoglobina, para os músculos para formar a mioglobina e para outras funções vitais. A maior parte do que a gente ingere, na verdade, vai embora. E aqui, pessoal, tá o pulo do gato. Nem todo o ferro é igual. Existe uma diferença fundamental. O ferro M, que vem dos animais, carnes, peixes, frango, tem uma biodisponibilidade alta. O corpo aproveita muito melhor, absorvendo cerca de 20%. Já o ferro não M, que vem das plantas, feijão, espinafre, grãos, a absorção, cai bastante. Fica lá pelos 5%. Entender isso é crucial para planejar a alimentação. Ok, agora que a gente já sabe que tem basicamente 2 tipos de ferro, a pergunta é: quem corre mais risco de ficar sem ele? Ficar de olho nos sinais desde cedo é o primeiro grande passo para evitar o problema. Olha só, a deficiência de ferro não acontece do dia para a noite, é um processo, tem etapas. Primeiro, o corpo começa a queimar o estoque que ele tem guardado no fígado, no baço. Depois, já com o estoque baixo, a falta de ferro circulando começa a afetar a produção de sangue. E só lá no final, no terceiro estágio, é que aparece a anemia que a gente conhece, com sintomas mais óbvios, como palidez e cansaço. Por isso, a prevenção é tão vital, para a gente agir muito antes de chegar nesse ponto. Então, o que deixa os bebês mais vulneráveis? Vamos ver os principais fatores de risco. Bebês que nascem antes da hora ou com baixo peso, quando o cordão umbilical é cortado muito rápido. E um super importante, dar leite de vaca antes de 1 aninho de idade. Alimentação com pouco ferro e dietas vegetarianas sem acompanhamento também entram na lista. O bom é que muitos desses fatores a gente consegue manejar, né? Bom, já entendemos os riscos, agora vamos para a parte boa, a solução. Pensa nisso aqui como um manual prático para garantir um começo de vida forte, com muito ferro. E a prevenção, olha que legal, começa antes mesmo do bebê nascer. Lá na gravidez, com a mãe cuidando das próprias reservas de ferro. Aí, na hora do parto, uma coisa simples: esperar pelo menos 1 minutinho para cortar o cordão umbilical. Isso já faz uma diferença enorme. Nos primeiros 6 meses, o leite materno é o superalimento, com um ferro super bem aproveitado. E depois, dos 6 meses aos 2 anos, é hora de caprichar na comida rica em ferro, mantendo o aleitamento. Para a gente visualizar aquela diferença que eu falei, olha só esse gráfico.
É gritante. Em 100 gramas de carne bovina, o corpo consegue pegar 0,56 miligramas de ferro. Agora, com a mesma quantidade de feijão, esse número despenca para 0,04 miligramas. A diferença é gigantesca. Fica muito claro por que as fontes de origem animal são tão eficientes. E essa tabela aqui só reforça o que a gente está vendo. Carne, frango estão lá no topo da absorção. Agora, olha o leite de vaca, gente. A quantidade de ferro que o corpo absorve é quase zero, é mínima. Agora dá para entender perfeitamente por que ele é um vilão nessa história quando entra em cena cedo demais. Mas calma, tem truque para melhorar isso. A gente pode dar uma turbinada na absorção. A vitamina C é uma super parceira, sabe, um pinguinho de limão do feijão? Ou uma laranja de sobremesa? Isso ajuda o corpo a aproveitar muito melhor o ferro das plantas. Por outro lado, tem os bloqueadores, como o cálcio do leite, por exemplo. Então, a jogada é saber combinar os alimentos de forma inteligente. Tá, mas e se o diagnóstico de anemia já chegou? O que fazer? Sem pânico. Existe um caminho bem estruturado para a recuperação. Vamos ver como ele funciona. Primeiro, vamos entender direitinho o que é a anemia por deficiência de ferro. De forma simples, falta ferro no corpo e, por causa disso, a produção de glóbulos vermelhos, que transportam oxigênio, diminui. O diagnóstico é feito com um exame de sangue que vai comparar a hemoglobina da criança com o que é esperado para a idade dela. O tratamento é como uma jornada, com começo, meio e fim. Começa com a suplementação de ferro. Depois de mais ou menos um mês, um novo exame vai mostrar se está funcionando. Mas atenção, aqui vem o ponto-chave. O tratamento não para por aí. Ele continua por 3 até 6 meses. Por quê? Para normalizar o sangue e, super importante, para encher de novo os estoques de ferro do corpo. E para não restar nenhuma dúvida, olha só o que a própria diretriz médica diz. O tratamento deve ser mantido por 3 a 6 meses, ou até a normalização da hemoglobina e a reposição adequada dos estoques de ferro. Ou seja, não é só porque a criança parece melhor que o tratamento acabou. Tem que ir até o fim para garantir que o problema foi resolvido de verdade. E para a gente fechar, fica uma reflexão importante. A gente viu que a falta de ferro pode ser evitada e tem tratamento. Então, a grande questão que fica é: como podemos garantir que a próxima geração receba o ferro de que precisa para atingir seu pleno potencial? Ter a informação correta, como a que compartilhamos hoje, já é o primeiro e mais poderoso passo.